Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa apresentação, iremos demonstrar para vocês um resumo do resultado do trabalho feito pelos técnicos do Ministério da Fazenda em relação ao cálculo estimado da alíquota do novo IVA proposto pela reforma tributária. Além da metodologia aplicada, estaremos também demonstrando a evolução do processo durante o período de transição. E ainda estaremos demonstrando como funcionaria a aplicação do IVA em relação à cadeia produtiva de determinado produto. E uma possível comparação, então, dessa evolução em relação ao sistema tributário atual. Já aproveito a oportunidade e peço o seu like, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Como colocado, vamos trazer para vocês um resumo aí do que foi colocado pelos técnicos do Ministério da Fazenda e também a projeção, de como ficaria a alíquota do IVA no cenário proposto. Introdução. Estudo técnico apresentado em 8 de agosto de 2023 sobre estimativa da alíquota padrão da tributação do consumo de bens e serviços no âmbito da reforma tributária, atendendo a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019, que hoje tramitam no Senado Federal para a sua aprovação. O documento foi elaborado pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda e tem como objetivo prover subsídios técnicos às discussões sobre a reforma tributária. Entre as áreas de competência da Secretaria, nos termos do artigo 57 do Decreto número 11.354, de 1º de janeiro de 2023, está o de elaborar estudos, formular propostas e examinar projetos de reforma da legislação tributária brasileira. Então, esse trabalho está respaldado pelo Decreto 11.354, que dá a competência a essa Secretaria fazer, esses levantamentos. Lembrando que estamos aqui apresentando um resumo do anexo de detalhamento metodológico da alíquota padrão para a tributação do consumo de bens e serviços no âmbito da reforma tributária de 2023. Esse trabalho é a fonte ao qual nós estamos trazendo, os termos aqui apresentados. Considerações. Uma das diretrizes traçadas para a reforma tributária é que, em nenhuma hipótese, haverá aumento da carga tributária. A estabilidade da carga tributária será garantida por meio do mecanismo das alíquotas de referência, que tem como uma lógica de funcionamento relativamente simples. Na medida em que progride a transição para o novo sistema tributário e os antigos tributos são eliminados, as alíquotas dos novos tributos, IBS e CBS, deverão ser majorados no exato montante necessário para neutralizar a perda de arrecadação, após reduzir a receita do imposto seletivo. O resultado é que, ao final da transição em 2033, as alíquotas de referência do IBS e do CBS convergirão para o valor necessário para repor a arrecadação dos tributos atuais, em proporção do produto interno bruto. O que se coloca aqui, é que tanto o IBS como o CBS, dentro do projeto do IVA dual, ou seja, uma alíquota única dividida em duas partes, uma parte que é o IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria então a alíquota destinada aos tributos estaduais e municipais, e o CBS, que é a contribuição para bens e serviços, que seria então uma parte da alíquota do IVA destinado ao governo federal. E o que se coloca aqui é que o balizador para que não haja um aumento da carga tributária em relação ao que é cobrado hoje seria lastrear a evolução pelo percentual do PIB que hoje é correspondente aos tributos. Com o propósito de viabilizar uma migração segura, a proposta de reforma tributária prevê uma etapa preparatória e uma transição que começa em 2026 e se estende até 2033, quando se atingirá a vigência integral do novo modelo tributário. O cronograma previsto inclui um ano de teste, que seria 2026, e uma transição mais rápida para o CBS em 2027 e gradual para o IBS, de 2027 a 2033, conforme está ilustrado. Vamos aqui, de forma bem resumida, apresentar o cronograma de transição da reforma tributária que está ilustrado aí no próprio relatório do Ministério da Fazenda. Para 2023, então, se espera a aprovação das emendas constitucionais, ou seja, aspectos que estão em transição aí no Congresso Nacional. Os anos de 2024 e 2025 estarão destinados, então, para que seja regulamentado todo o processo, através das leis complementares que irão, então, regulamentar o detalhamento do IBS e a CBS, a formatação e o funcionamento do Conselho Federativo do IBS, que fará a gestão do IBS em relação aos estados e municípios, também regulamentar o funcionamento do Fundo do Desenvolvimento Regional, que serão recursos destinados pelo governo federal, onde os impactos do IVA possam trazer alguma desoneração tributária. Também como será feito o ressarcimento dos saldos credores acumulados do ICMS. E ainda a lei ordinária do imposto seletivo, que tem como objetivo um tributo diferenciado a maior em relação ao alíquota padrão, em função de serem elementos que podem trazer possíveis danos à saúde e também ao meio ambiente. E também seria período para o aprimoramento e desenvolvimento do sistema de cobrança dos impostos da CBS e do IBS, ou seja,
fazer então o processo de informatização para que haja o controle e o processo de arrecadação. Então, em 2026, já com todas as leis complementares regulamentando o processo, o sistema de cobrança já desenvolvido, possibilitando então fazerem as respectivas cobranças e controles. Então, seria o período de teste para a CBS e também para o IBS. Em 2027, passando o período de teste, então será feita a extinção do PIS e da COFINS. O imposto federal será totalmente já atrelado à CBS. Redução a zero da alíquota do IPI, exceto para a Zona Franca de Manaus. Gostaria aqui então a aplicação também das alíquotas para o imposto seletivo. De 2029 a 2032, seria a transição do ICMS e do ISS para o IBS, via aumento gradual da alíquota do IBS e redução das alíquotas do ICMS e do ISS. Então, em 2029, faria uma transição de 10%, em 2030 estaria já essa transição em 20%, e assim sucessivamente, até chegar em 2033, com 100% do ICMS e do ISS transferido então para o IBS. E em 2033, então, seria o ano da vigência integral do novo modelo e a extinção do ICMS, do ISS e do IPI. Através deste gráfico, podemos visualizar, então, esse processo de evolução. Aqui nessa parte, temos, então, o IPI, essa parte azul escura seria, então, o imposto seletivo, a parte azul clara seria o processo de evolução do IVA, o IBS e o CBS, essa parte marrom mais clara seria o PIS e o COFINS, essa outra parte seria o ICMS e a parte mais escura seria o ISS. Então, percebemos que em 2025 estamos com todos os impostos atuais vigentes. Em 2026, inicia então a introdução do IVA com a redução do PIS e COFINS. Em 2027, inicia-se o processo de introdução do imposto seletivo, o aumento da projeção do IVA, onde estará substituindo o IPI e também o PIS e COFINS. Então, em 2027 e 2028, o CBS estará totalmente implementado, ou seja, o tributo federal, extinguindo-se então o PIS e COFINS e o próprio IPI. E em 2029, inicia-se então a transição para o IBS. Então, de forma gradual, vai se aumentando aí o percentual de participação do IVA e vai se reduzindo o ICMS e o ISS até chegarmos aí em 2033, passando a existir então somente as alíquotas do IVA. Vamos agora fazer uma breve explanação sobre a metodologia e os critérios utilizados aí pelo Ministério da Fazenda para o levantamento do estudo da alíquota estimada para o IVA. Metodologia de exercício e simulação dos alíquotas de referência. A metodologia adotada no exercício está dividida em dois procedimentos básicos. O primeiro, que corresponde à formulação de cenários hipotéticos, que reflete as diretrizes estabelecidas para o novo sistema de tributação de bens e serviços. Isto passa por assumir hipóteses sobre variáveis desconhecidas, como o grau de conformidade tributária que vigorará na nova estrutura administrativa e legislativa, e o detalhamento dos regimes diferenciados ainda pendentes de regulamentação. O segundo procedimento é a adaptação do modelo Test Gap, construído pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Fazenda, para fins de simulação do potencial arrecadatório e de cenários hipotéticos do IVA. Este modelo está amparado em uma metodologia consagrada internacionalmente e constitui uma ferramenta valiosa para a avaliação de políticas tributárias. O que eles trazem, então, resumidamente nesse texto, são as duas premissas básicas que os técnicos utilizaram para, então, fazer a devida simulação. Um dos elementos que eles colocam aqui seria a abordagem hipotética aí do processo. Uma das premissas seria, então, utilizar o que já se tem de informação em função de que o processo está tramitando para ser aprovado. Alterações ainda serão incorridas no processo e, principalmente, muitas dessas variáveis só serão conhecidas depois de definidas as leis complementares que irão regulamentar o processo. O procedimento também de cálculo, estão chamando aqui de Test Gap, seria, então, um modelo utilizado a nível internacional, inclusive pelo FMI, para que possa, então, fazer o levantamento dos valores, dos números que irão balizar aí o processo de cálculo. No modelo Test Gap, os contribuintes aparecem classificados em 231 tipologias, de acordo com o regime de apuração do PIS/COFINS dentro de cada setor econômico. Por sua vez, os produtos por eles vendidos, nas importações ou na produção nacional, ou adquiridos, como os bens ou serviços de consumo, intermediário ou de capital, são enquadrados em 813 classes, que diferenciam as regras de tratamento tributário para cada tipo de produto, totalizando-se 187.813 interações possíveis entre diferentes perfis de setores, regimes e de produtos e tratamentos. Além disso, o modelo realiza um criterioso trabalho de detalhamento das regras tributárias atuais, isto é, os critérios de débitos e créditos aplicáveis em cada situação, e a estimação das bases tributárias pela combinação de múltiplas fontes, como estatísticas macroeconômicas das contas nacionais, consultas primárias extraídas dos registros das notas fiscais eletrônicas e da explicação contábil das empresas, e etc. Então aqui seria um resumo do que seria a aplicação do modelo Test Gap, aonde então a Secretaria da Fazenda, que é o órgão nacional que tem o maior subsídio
para poder fazer esse levantamento, porque tem aí o conhecimento de todo o sistema tributário, o que se arrecada, como se constitui todo o processo, tem então os elementos necessários para poder fazer então esse levantamento, tá? Através do valor então já registrado do processo tributário atual. O objetivo do serviço de simulação é calcular a alíquota padrão de um IVA compatível com o conjunto de diretrizes estabelecido na proposta da reforma tributária. A primeira dessas diretrizes estabelece que, na forma a ser definida em lei complementar, as alíquotas de referência do IBS e da CBS serão revisadas anualmente, visando a manutenção da carga tributária. Caberá a esta lei definir o período base para a apuração da carga tributária e as respectivas fontes de informação. Para evitar arbitrariedade, optou-se por tomar como referência nas simulações a média arrecadada pelos tributos atuais, seria o ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, durante 10 anos, de 2013 a 2022. Chegou-se então ao valor do montante desses impostos a 12,45% do PIB nacional, que foi calculado a partir das informações da Secretaria do Tesouro Nacional. Como já foi colocado anteriormente, o texto da reforma prevê então que o limite para a alíquota do IVA seria o valor já arrecadado hoje, né, com os impostos vigentes. Quanto esses valores representam no PIB nacional. Pelo estudo, então, chegou-se a 12,45%. Então, é dessa forma que irá se procurar manter o IVA dentro de um patamar aceitável em relação ao que já é cobrado atualmente. Tanto para não sobrecarregar os contribuintes e também para que se evite uma descompensação aí na carga tributária arrecadada pelo governo federal. O exercício de simulação consiste em definir os parâmetros de alíquota e demais regras tributárias que refletem as diretrizes da reforma tributária. Antes disso, faz-se necessário esclarecer que, na fase atual de tramitação da PEC 45 de 2019, o que está sob discussão são as diretrizes constitucionais, e entre essas, a prerrogativa de uma legislação complementar que irá instituir o IBS e a CBS e detalhar os regimes diferenciados, a serem delimitados a partir de uma lista genérica previamente alencada na Constituição. Ou seja, os pormenores do formato do novo sistema tributário seguem aberto, especialmente nos casos dos regimes diferenciados. Por esse motivo, o máximo que se pode fazer é, a partir das diretrizes gerais, traçar inferências ou admitir hipóteses simplificadoras para parâmetros pendentes de definição pela futura legislação infraconstitucional. Aqui eles estão colocando que o estudo está sendo feito em cima do que se tem até o momento em relação ao que está sendo discutido. Depois da própria PEC, coloca que, através das leis complementares futuras, irão definir aí detalhes da implementação do IVA. Então, existe uma cortina de fumaça que não permite uma simulação totalmente isenta aí de improbabilidade. Outro esclarecimento necessário é que algumas diretrizes foram alteradas entre o substitutivo preliminar da PEC 45 de 2019 e a redação final aprovada pela Câmara dos Deputados e remetida à análise do Senado Federal. A versão preliminar continha um conjunto mais restrito de exceção à regra geral, que foi ampliado na versão final, sem modificar a diretriz que previne aumento da carga tributária. Este pressuposto de estabilidade da carga tributária cria uma relação direta entre a alíquota padrão de referência, que é aquela que incidirá sobre a maioria dos bens e serviços e as exceções à regra geral. A alíquota padrão terá de ser tão maior quanto maior for o alcance dos tratamentos favorecidos. As observações que eles continuam colocando em relação ao detalhamento do processo, que ainda está por ser definido, realmente traz aí as limitações para o estudo. E até trazem uma advertência em relação à falta de cuidado aí nas isenções tributárias que possam estar sendo aí inseridas no processo. Lembrando que é diretamente proporcional. Se eu tenho aqui uma alíquota padrão, tenho aqui já definidas algumas isenções no processo. A partir do momento que eu crio mais exceções e isenções dentro da cadeia, terei que aumentar também a alíquota padrão para que esses valores sejam compensados dentro do sistema tributário, em função até de manter o equilíbrio fiscal. Os resultados iniciais indicam que, na ausência da alíquota diferenciada e dos demais favorecimentos incluídos no texto final, a alíquota padrão ficaria no intervalo de 20,7% e 22%, dependendo do cenário do hiato de conformidade, factível ou conservador. À medida que os tratamentos favorecidos vão sendo introduzidos, as alíquotas crescem gradualmente até acumularem um efeito adicional de quase 5 pontos percentuais. Com isso, os resultados da alíquota padrão sobem para um intervalo de 25,45% a 27%. Então é o resumo que foi colocado anteriormente. Tivemos aí uma estimativa de alíquota padrão de até 22%, e conforme foram sendo introduzidas as isenções e exclusões, ou seja, os favorecimentos para alguns produtos e setores, a estimativa para a alíquota padrão já passou para 27%. Essa tabela aqui demonstra, então, o resultado do exercício de simulação feito pelos técnicos da Secretaria da Fazenda. Eles avaliam o processo em dois cenários. Um cenário factível, ou seja, aquele que os números estão demonstrando possível de ser alcançado, e um cenário mais conservador, onde estão consideradas algumas variáveis que podem interferir no processo. Eles partem da simulação da alíquota padrão e vão gradualmente demonstrando o impacto de cada
isenção de cada favorecimento já definido aí no texto da reforma tributária. Então, conforme vai se atribuindo aí as isenções, a alíquota então ela vai sofrendo os reflexos dessas situações. Então percebe-se aqui o impacto de cada uma dessas decisões. Chegando então no final, a alíquota prevista aí pelo estudo, de 25,45% a 27%. Este intervalo de alíquotas entre 25 e 45 no cenário factível e de 27 no cenário conservador configura uma aproximação que incorpora os tratamentos diferenciados, favorecidos ou específicos, previsto na redação da PEC 45 de 2019, aprovada pela Câmara dos Deputados. Um último alerta é que esses números não devem ser interpretados como as alíquotas que serão fixadas pelo IBS e a CBS. Trata-se meramente dos resultados de um exercício de simulação com o propósito de prover subsídios técnicos a tomar a decisão e que devem ser interpretados com cautela, porque são condicionais às hipóteses sobre variáveis ainda desconhecidas, como a evolução de atos de conformidade até 2033 e os parâmetros pendentes de definição pela futura legislação complementar. Caso a migração para um novo modelo seja mais exitosa e a legislação mais restritiva, a alíquota de referência do IBS e CBS deverá ficar abaixo deste intervalo de alíquotas. Lembrando aqui que o contrário também pode ocorrer. O que ele deixa bem claro aqui é que esse número não é definitivo. Logicamente que é apenas uma simulação para dar esse subsídio ao Congresso poder ter aí os dados como um elemento de auxílio para ter aí uma análise mais assertiva em relação ao processo. Então vai depender do volume de isenções, de favorecimentos que possam ainda serem atrelados ao processo, também o nível de conformidade, como se prevê durante o período todo de transição. Enfim, são muitas variáveis aí que podem fazer com que esses valores possam ser reduzidos ou majorados em relação ao que foi aqui definido. De fato, a principal motivação por trás da disseminação de IVAs modernos ao redor do mundo é que este imposto possui vantagem em relação às alternativas disponíveis, devido às suas propriedades de neutralidade em relação às decisões de produção e investimentos de empresas em relação ao comércio internacional e, ao mesmo tempo, em que prevê menor incentivo à evasão tributária e maior incentivo à formalização. Diferentemente dos impostos cumulativos, a cadeia de débito e crédito do IVA cria uma espécie de mecanismo de autocorreção no sentido de que, se por algum motivo as vendas entre as empresas nas etapas intermediárias de cadeia produtiva não forem registradas, o recolhimento do imposto nas etapas subsequentes compensará a arrecadação perdida. Este mecanismo gera um incentivo para que as empresas exijam que seus fornecedores se formalizem e recolham o IVA, que lhes dará direito a um crédito tributário. Esse estudo então trouxe aí uma apresentação bastante detalhada, em função até da própria Secretaria ter os subsídios para poder chegar a esses valores dos tributos atuais, em função do que ela recorda, dos números que ela tem nos seus bancos de dados. Ela trouxe então através desses valores, ela chegou aí ao quanto isso representa do PIB nacional. Como colocado, a ideia do processo é manter a arrecadação do IVA dentro da participação atual dos tributos em relação ao PIB nacional, que é naquela faixa ali de 12,45%. Nós vamos agora demonstrar como seria a aplicação do IVA dentro de uma cadeia produtiva e também o processo de compensações dos débitos e créditos tributários. No nosso exemplo, vamos supor então a produção e venda de uma camisa. Vamos utilizar para o nosso exemplo o IVA de 27%, que é mais ou menos o que foi definido no estudo ali da Secretaria da Fazenda. Temos aqui então as etapas ao qual o produto irá passar para poder então chegar ao consumidor final. Então nós temos no início da cadeia aqui, na primeira etapa, o produtor rural, que por sua vez ele planta e colhe algodão. Ele não tem valor de entrada, ele é o primeiro elemento da cadeia, e ele vende esse produto a R$50, ou seja, R$50 mais o IVA. O custo do processo então seria o valor agregado, que é de R$50. Calculou o IVA de 27%, daria R$3,50. E o preço final então do produto, R$63,50. Receberia o seu custo e repassaria para o preço o tributo de R$3,50. A indústria de tecelagem, por sua vez, transforma o algodão em tecido e vende esse tecido a R$80 mais o IVA. Ele calcula o IVA aqui de R$21,60, mas como ele já tem R$3,50 que ele trouxe da etapa anterior, que aqui no R$63,50 está embutido o R$3,50, que é o IVA da cadeia anterior, ele vai recolher apenas a diferença, seria de R$8,10. Então fica bem nítido aqui a compensação do tributo que ele trouxe na compra do produto. Ele venderia então a R$101,60, que seria os 80 mais o R$21,60 do imposto aqui atrelado. A fábrica de roupas, que fabrica as camisas, então venderia o produto a R$120 mais o IVA de 27%. O IVA calculado em 27% sobre R$120, daria R$32,40. Como eu já trouxe na compra R$21,60 em relação ao IVA da cadeia anterior, ele vai descontar então esse valor dos R$32,40 e vai recolher apenas R$10,80. E o preço final passará a ser 120 mais o IVA de 27%, que daria R$152,40. A loja de roupa, por sua vez, ela adquire esse produto por R$152,40, uma vez que está vendendo a R$200 o produto, e daria o IVA então calculado de R$54 sobre os R$200.
como ela já trouxe embutido no preço de compra, R$ 32,40 da cadeia anterior, então ela vai recolher o valor de R$ 21,60. E o consumidor final pagaria por esse produto R$ 254. Os R$ 200 adicionado ao IVA total. Outra particularidade do IVA é que ele é um imposto sobre o consumo e é pago pelo consumidor final. Aqui a gente exemplo, então, a gente verifica o processo de entrada e saída da mercadoria e as suas respectivas compensações tributárias. Para deixar mais claro o processo, vamos demonstrar como seria o cálculo, então, o valor adicionado em cada processo. Esse modelo de cálculo, então, ele não leva em conta que nas entradas e saída o valor já adicionado do IVA. Aqui em cima seria a forma contábil, a forma correta de dar entrada e saída do processo. Aqui, esse segundo modelo, só para entendermos melhor aí como é calculado o IVA somente sobre o valor adicionado. Como no primeiro processo aqui, o valor adicionado é o mesmo valor da venda, daria R$ 13,50. O valor da compra aqui no segundo processo, sem os R$ 13,50 do IVA, seria 50, ele vende 80, o valor adicionado é 30. Calculando 27% sobre os R$ 30, dá 8,10. Aqui da mesma forma, ele está vendendo a 120, comprou por 80, o valor adicionado seria de 40. Esses 40 multiplicado por 27% daria 10,80. E no final, ele está vendendo a 200, comprou 120, ele adicionou R$ 80. Esses R$ 80 multiplicado pela alíquota do IVA deu R$ 21,60. No final chega ao mesmo valor, ou seja, o produto vai ser vendido por 200 mais o IVA de 54, R$ 254, somente para exemplificar como muitos trabalhos trazem essa forma para calcular o valor adicionado, que seria o valor da venda menos o de compra, o valor adicionado seria então a diferença. Okay? Vamos ver como se comportaria esse mesmo produto numa simulação do sistema atual. Algumas considerações antes de fazermos os cálculos. O cálculo correto das alíquotas dos tributos incidentes e respectivas regras envolve uma variedade muito grande de possibilidades, já que o nosso sistema tributário é muito amplo e complexo devido ao grande número de tributos, impostos, contribuições e taxas, que variam em modalidade, valor e percentual conforme o órgão do governo a que se destina, se é federal, estadual ou municipal. E o enquadramento fiscal da empresa, se é pelo lucro real, lucro presumido ou simples federal. Também pela atividade da empresa, se é um serviço, indústria ou comércio, e ainda o tipo de produto ou serviço negociado. Então você vê que o nosso sistema é bastante complexo e tem muitas variáveis para chegar ao valor final aí de um produto e seus impostos. A comparação pura e simples do cálculo do IVA em relação à situação tributária atual fica bastante comprometida, em função até da própria dificuldade de se mensurar aí realmente quais os tributos estão sendo incididos em cada momento, em cada processo. De qualquer forma, simulamos uma situação hipotética, com percentuais de alíquotas médias estimadas, incidindo em toda a etapa do processo, e sem a possibilidade de recuperação de crédito durante a cadeia, e sem incidência de sinestro sobre o IPI. Reforço que esses cálculos destinam-se a avaliar em parte o sistema atual, em contrapartida ao proposto pela reforma tributária, a título de exemplo e não conclusivo, pois, como colocado, o cálculo real vai variar conforme o enquadramento da empresa e situações tributárias aplicadas aos insumos e os tipos de produtos comercializados. Toda esta complexidade demonstra a necessidade real da simplificação do processo que a reforma trará com a implementação do IVA. Então, feitas as devidas considerações, vamos trazer aqui então esse mesmo produto nessas várias etapas de processo. Então, em cada etapa aqui vai incidir impostos estaduais, PIS, COFINS e IPI, dependendo do caso. Então, aqui no produtor rural, ele vai vender a R$ 50, e dentro desses R$ 50 nós temos 17% de ICMS e 3,5% de PIS e COFINS. Então, esses seriam os valores dos tributos que são embutidos já no preço de venda. Ele é pago na origem e repassado ao consumidor dentro do preço de venda. Então, por isso que hoje existe a dificuldade até do consumidor saber o que ele paga de imposto, porque ele paga a mercadoria, mas não consegue identificar de forma precisa o que ele estaria pagando de imposto. Diferentemente do IVA, já seria atribuído ao valor final do produto. E assim sucessivamente, em cada cadeia aqui do processo, vamos calculando os valores então dos encargos tributários. Lembrando que nos processos industriais também ocorre aí a incidência de IPI. Neste caso aqui, por ser um produto originalmente do algodão, a taxação aqui pela tabela TIP, que é a tabela do IPI, ele é a alíquota zero. Lógico que nós estamos usando aqui para o processo de venda os mesmos valores, mas como dentro desses valores estão embutidos aqui os valores dos tributos, é bem provável também que as empresas aqui dentro do processo estariam atrelando esses custos ao valor de venda. Então, se nós fizermos essa condição, tá certo que não seria de uma forma tão simplista assim, mas já mudaria com certeza o valor de venda final. A situação também seria, dependendo se tivesse aqui um produto que tivesse uma alíquota de 10% aqui de IPI dentro da cadeia. E aqui já há uma alteração bastante significativa dentro do processo. Então, cada caso terá a sua particularidade. Há também, pelo lucro real principalmente, o processo de compensação aí do tributo dentro da cadeia. Daria o resultado aqui no total dos impostos. Enfim, como a gente colocou,
dentro do processo atual, há uma complexidade aí de alíquotas, de isenções, de encargos, que dificultam realmente, principalmente o comparativo, né, com o novo sistema que virá. Então, isso vai ficar a cargo de cada empresa fazer aí os levantamentos e saber, né, como ficaria a sua condição tributária. Outra situação que também pode ser comparável seria a situação do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Digamos que aquela camisa precisou de algum ajuste, precisou de fazer alguma adaptação para o uso. Foi levado então para uma empresa que faria esse ajuste e cobraria então R$ 30. Digamos que a alíquota atual hoje de ISS seria de 5%, então ela custaria no final R$ 32,67, né, com os encargos. Ao atribuirmos ao mesmo processo a alíquota de 27% do IVA sobre o serviço, o valor recolhido seria de R$ 11,10, contra R$ 2,67 da situação anterior, passando de R$ 32,67 para R$ 41,10. Em cima desses números, é que as empresas de serviços estão bastante preocupadas, né, buscando então, de alguma forma, buscar alguma isenção, alguma situação que possa melhorar a sua condição futura. Mas como haverá aí um processo de transição de 10 anos, esses valores estarão sendo aí, de alguma forma, assimilados pela sociedade e as empresas também estarão se adaptando ao novo processo. Temos que ter em mente que toda mudança gera aí perdas e ganhos em determinadas situações. Algumas considerações estão feitas em relação aos comparativos que a gente fez em relação ao IVA com o sistema tributário atual. Percebe-se no exemplo dado que o preço final do produto sofreu uma variação de menos 13,94. Ressalta-se que a alíquota de 27% do IVA utilizada não está definida e também, dependendo do produto, onde poderá incidir IPI, o valor seria outro, como a gente viu algumas simulações ali. Outro ponto de destaque é o valor total dos tributos. Percebe-se que a não cumulatividade do IVA, por exemplo, diminui a carga em cerca de 40%. O IVA foi de 54%, enquanto que o sistema atual daria, aí, no nosso exemplo, uma carga tributária de R$ 90,03. A não cumulatividade é uma das grandes vantagens do IVA. Demonstra ainda que, com o imposto único, o sistema de cálculo e visualização dos dados torna-se mais simplificados e transparentes. Então isso fica bem latente aqui, né, na hora de você fazer uma demonstração e até fazer os cálculos. Enquanto o IVA você tem esse processo bem transparente, bem visível, até em função do valor total do tributo, no modelo atual existe aí uma variância de taxa, uma variância de situações que realmente confundem e trazem aí uma complexidade maior no processo. Ressalta-se que o levantamento feito para este exemplo é hipotético e não pode ser via de regra, devido à complexidade tributária que estamos envolvidos atualmente, conforme já colocado. Então, realmente, é importante ressaltar que esses comparativos pura e simplesmente feito da forma que a gente fez aqui, ele te dá uma demonstração geral aí do processo, mas não pode ser via de regra para todo tipo de empresa, para todo tipo de produto, pelas condições que já foram colocadas aqui. Mas serve nitidamente para a gente ver, então, como o processo se tornará bem mais transparente, bem mais simples de se calcular os tributos e também de visualizar quanto de imposto está sendo gerado em todo o processo. Pois bem, pessoal, procurando nesse trabalho trazer o que já se tem aí em relação à expectativa, né, da alíquota do IVA aí, levantada pelo próprio Ministério aí, da Fazenda. E servirá de balizador aí para que realmente os congressistas consigam ter aí subsídios para ter uma melhor análise do processo todo, né, da reforma tributária. Fizemos também o comparativo do processo atual, com a possibilidade da implementação do IVA, onde a gente vê passo a passo ali como se daria a tributação durante toda a cadeia produtiva de determinado produto. E lembrando que essa comparação que a gente fez ali, do sistema atual com o sistema futuro tem as suas limitações em função até, né, das variantes que a gente colocou em todo o processo. Mas o que fica bem claro é realmente a simplificação do processo, a transparência, a forma mais clara de identificar o que cada situação vai desencadear em termos de tributos e o que está se pagando em cada momento. Nós temos no canal outros vídeos que tratam sobre a reforma, para que você tenha mais informações do que está sendo discutido em relação à reforma tributária hoje no Congresso. Quero mais uma vez agradecer a atenção de todos e não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Até uma próxima oportunidade.